E como foi o ano de 2024, né? O ano caótico, né? Nesse Brasil. Foi muito caos, só notícia negativa. No início do ano de 2024, a previsão da Selic era 9% no final do ano. 9%. Um dígito, hein? Ó, essa análise de janeiro de 2024. Mas, infelizmente, a situação piorou e muito, que a Selic fechou em dois dígitos. 12,25% ao ano. E a tendência para esse ano de 2025, né, é de alta ainda. Vamos aguardar. O ano de 2024 foi bastante pesado, né, com energias negativas, né, guerra no Oriente Médio, a guerra ainda na Ucrânia e também, né, as eleições nos Estados Unidos, né, com o Donald Trump, né. E isso pode trazer bastante desconfianças do que vai acontecer a partir de 2025, né. Será que a guerra vai ficar mais controlada ou, infelizmente, a guerra vai se estender cada vez mais, né? Vamos ficar de olho, porque são pontos importantes. Então vemos que o ano de 2024 teve bastante notícias negativas, né? Mas isso não tem nada a ver com o Brasil. Isso é no exterior. Tudo bem que impacta alguns pontos na nossa economia, mas o que aconteceu no ano de 2024 para a nossa moeda ter essa grande desvalorização, né? Esse câmbio explodir, a inflação subir e a taxa de juros também elevar, é o risco Brasil. Infelizmente, é a crise fiscal. O governo não consegue fazer nada, não consegue bater uma simples meta. Controle. O governo não consegue, só pensa em gastar. Então, o momento de 2024, esse caos que teve na nossa economia, é erro total do governo federal. Quem se lembra de abril de 2024, que o governo mudou a meta para 2025 e 2026? Ele disse que não ia conseguir realizar a meta, então ele fez uma revisão. E isso perde total credibilidade do governo, perde total. Porque quando o governo faz uma meta, ele tem que cumprir a meta. Porque se ele mostra um compromisso, o que acontece? Entra bastante capital estrangeiro no Brasil. Porque eles acreditam. Então você dá confiança. Você não realiza a meta, você faz uma modificação e ainda tem probabilidade de você não conseguir realizar essa nova meta, isso perde muita credibilidade. Então, o cenário atual é esse: fuga de capital estrangeiro, o câmbio elevado. Então, é isso que a gente vê, infelizmente, no Brasil. Então, esse governo atual não tem feito medidas positivas para a nossa economia. E, infelizmente, alguns economistas prevê Selic acima de 17% ao ano de 2025. O que, na minha opinião, é um exagero. Ficar acima disso é pior do que a crise da Dilma. Então, se chegar nesse nível, realmente esse governo não quer o bem da população. É isso. Se chegar a 17%, o governo atual não quer o bem de todos, tá? Porque estamos chegando no nível de Dilma, na crise, 10 anos atrás. Então isso não pode acontecer. Então, na boa, esse governo tem que fazer medidas, tomar uma atitude e melhorar a situação do Brasil. E se, infelizmente, a Selic subir, a inflação subir, o câmbio subir, a gente pode ver uma virada do cenário, um cenário positivo, somente nas eleições de 2026. Então seria só ano que vem, um cenário positivo, se tirassem esse governo atual. Então é essa possibilidade, que o cenário ficaria melhor. Quem poderia entrar como presidente? É difícil dizer. Eu gosto bastante do Romeu Zema. Na minha opinião, ele é um bom governador de Minas Gerais. Tarcísio eu prefiro não comentar, tá? Mas se esse governo continuar em 2026, aí a economia realmente foi para o brejo. Então, olhando o cenário do Brasil, é bastante problemático. Vocês concordam? Então, a gente observa as ações, por exemplo, que eu vou mostrar aqui. Bradesco, na minha opinião, é uma boa empresa, tá? Tem passado por dificuldades, mas tem melhorado bastante. Então, em um ano, caindo 30%. A Itaúsa até que segurou bem, né? Caindo seus 10% em um ano. O Banco do Brasil, ótimo banco. Eu sei que é estatal, tem seus problemas, tudo, mas caindo 12% ao ano. Até que segurou bem, né? O Banco do Brasil. E olhando os fundos imobiliários, que a queda é muito mais embaixo, né? Porque fundos imobiliários são mais sensíveis a juros, né? Então, se realmente a taxa de Selic ficar 17%, vamos supor nesse cenário aqui, olhando hoje, esse fundo imobiliário aqui, ó, o XPML, que já caiu 15, coloca mais 15, tá? Então ele cairia mais ainda, se for pensar nesse cenário caótico, tá? De Selic a 17%. Então pode colocar mais 15% de queda aí para 2025. Olhando outros aqui, tem também o HGBS caindo 20% no ano. Gosto bastante desse fundo imobiliário também. O HGRU caindo 17%. O HGRE, um ótimo fundo de lajes, na minha opinião, eu gosto, tá? É claro que tem outros melhores, né, nessa situação. Ele tá com um problema de vacância, mas tudo bem. A gente entende. Se você acompanha o fundo imobiliário, você entende, tá? Então, caindo quase 30% ao ano, tá? Então, esse é o cenário atual. É um cenário difícil de se lidar, né? Muita gente trabalha com emoção nesse caso, né? Você não olha fundamentos das empresas, você não olha fundamento dos fundos imobiliários e sai vendendo e realizando um prejuízo mesmo.
E o problema é esse. O que todos os investidores olham atualmente. Esse é o IFIX, em um ano. Então, o que eles estão vendo? Essa queda. Né? Essa queda aqui de um ano. Em 5 anos, olha só. O cenário, né, em 5 anos parece igual. Tudo bem, né? Aqui teve a pandemia, que caiu bastante. E se você comprou nesse momento, bons fundos imobiliários tiveram um bom retorno logo depois, tá? Pagando ótimos rendimentos e uma grande valorização nas cotas, tá? E olhando no longo prazo, é esse o cenário. Olha só no longo prazo. Esse é o cenário nos fundos imobiliários, tá? Mas quando você olha no curto prazo, né, o ano de 2024, realmente foi ruim. Num período de 5 anos, não vou dizer que foi ruim, porque se você investe em 5 anos, você conseguiu fazer bons investimentos sim, tá? Conseguiu comprar bons fundos imobiliários aqui, ó, em 2020, 2021, em bons preços, que pode ser abaixo do momento atual, tá? É isso que eu digo. Então, momento em 5 anos, tá ok em fundos imobiliários, tá? No longo prazo, ainda assim a tendência é bastante positiva. E olhando os investidores em fundos imobiliários, os investidores pessoa física são 75%. Isso é muito relevante. Então, as pessoas trabalham com emocionais. Então, ver uma queda provavelmente tem grandes chances dessa pessoa vender. E isso vai fazer com que a manada segue vendendo também. Os fundos imobiliários são uma boa fonte de geração de renda no longo prazo. Tá? E, infelizmente, como os fundos imobiliários têm bastante investidores pessoa física, então qualquer cenário negativo, eles vão derrubar a cota dos fundos imobiliários. Não tem jeito. Vai acontecer isso mesmo. Já em ações, o cenário é diferente. Porque quem derruba as ações da bolsa é o estrangeiro. Então, é as empresas. É quem detém o maior dinheiro do mundo, digamos assim. A BlackRock, por exemplo, investe em várias empresas do Brasil. Quem vai derrubar o preço é essas empresas grandes que vão vender. Não é pessoa física que vai fazer movimentações, tá? O problema é esse, tá? Então entenda essa diferença. Fundos imobiliários realmente vai ter uma queda maior, porque pessoas físicas estão vendendo. Já as ações é o exterior, né? As pessoas jurídicas que estão vendendo participações nas ações. E você vê que os fundos imobiliários caem mais por causa disso, porque tem mais pessoa física, tá? No valor de mercado total dividido pelo PIB, baseado nas ações listadas, o melhor momento de compra foi no momento de baixa, tá? Então, por exemplo, aqui, né, em 2000 até 2002, 2003 foi um bom momento de compra das ações. Depois teve aquela alta, né? Aqui foi a crise de 2008, depois voltou. E aqui foi a crise da Dilma, né? Quem se lembra? 10 anos atrás, né? E hoje o momento atual, né? Então, esse momento é de compra. Então, já está mostrando esse cenário, o momento de compra nas ações. Quando esse cenário voltar a subir, né, reverter aqui, aí sim, esse momento é de cautela. E dependendo até vender algumas ações, tá? Então, aqui, esse cenário atual é compra. Comprar boas empresas de dividendo, tá? Não cometa grandes riscos desnecessários, tá bom? E quando você olha o cenário, praticamente cada 10 anos, né, o Brasil passa por momentos delicados, né? Foi a crise da Dilma, pelo PT, agora o momento atual também, pelo PT. Então, a cada 10 anos, mais ou menos, a bolsa fica barata, né? E a gente consegue fazer bons investimentos, tá bom? Sempre vai ter esse período de compra. Ah, eu comecei a investir na bolsa, sei lá, em 2030. Vai que você está vendo esse vídeo em 2030. Tudo bem. Lá em 2035 pode ser que comece outra queda, tá? Outro caos na bolsa brasileira. Então, sempre vai existir esse cenário. Momento de alta e momento de queda. O momento agora, né, é um momento de estresse e de queda na bolsa brasileira, mas é um momento de compra e fazer bons investimentos em boas empresas. No momento atual, tem zero IPO, então as empresas não estão sendo listadas, não estão abrindo capital na bolsa, e está tendo um pico de recompras, ou seja, as empresas estão fazendo recompra de ações, porque as ações estão muito lá embaixo, né? Está muito barato e as empresas estão fazendo recompras. E isso vai fazer com que, no longo prazo, você aumente os seus dividendos. Então, não tem muito o que dizer. A imagem por si mesmo já, né, já diz muita coisa. As empresas estão baratas. E se você fizer um bom negócio, você vai ter um bom retorno em um curto espaço de tempo. Então, pelo vídeo é isso. Abraços e até mais.